Estamos falando de bens públicos e hoje vamos falar sobre a utilização privativa do bem. Então, nós vimos na aula passada que o uso do bem público ele pode ser de uso comum do povo ou de uso especial. Uso comum do povo, como o próprio nome diz, qualquer pessoa pode usar, né? Qualquer pessoa do povo pode utilizar. Uso especial é quando é um bem público, mas está sendo usado para um serviço público. Em serviço público, então, está com o uso da pessoa jurídica. Então, é uma escola, um hospital, um veículo, né? São coisas que são públicas, mas estão em uso para serviço público. Então, não é qualquer pessoa que pode ir lá usar, pode dar um rolê com o carro que está sendo usado pelo governador, mesmo sendo público. Esse movimento de pôr em uso se chama afetação. Afetar significa colocar em uso, comum do povo ou especial. E pode ser que o bem não tenha um uso, esteja sem uso. Isso chama desafetação. O bem sem uso, ele foi desafetado. E é chamado dominical, porque nele nada se faz. Nada se faz num domingo. Então, esse bem é chamado dominical. Agora, o que nós vamos ver é como que é possível, se é possível, bom, se né? Então a gente não ia estar aqui falando sobre isso. Um particular usar um bem público em seu proveito próprio. Então você pega um bem público e aí nós temos uma pessoa privada, jurídica ou física, que ela vai utilizar esse bem que é público, vai utilizar para ela em seu benefício. Quais são as condições em que isso é feito? Então, nós temos lá uso comum, uso especial e aí o uso privativo, quando uma pessoa privada usa. Nós podemos ter uma simples... Bom, a ideia aqui, ó, reparem que tem autorização, permissão, concessão. A ideia mesmo lá do serviço público. A diferença entre esses atos vai ser o tamanho do investimento, o impacto para a sociedade, né, do uso desse bem por um particular. Então, se é uma coisa rápida, precária, que é bem provisória, né, por exemplo, o fechamento de uma rua para uma festa junina numa escola, um campeonato que vai ser disputado num ginásio esportivo, lá no Guarandizão, é público. Aí uma escola quer fazer um campeonato lá, né? Ou uma federação de futebol de salão, porque o esporte é privado, né? Então tem que ter uma autorização. Um food truck, evidentemente que não sejam esses fixos que tem, que são em áreas privadas. Esses fixos são em áreas privadas. Agora, o food truck mesmo, original, que vai ficar numa praça, numa rua, num canteiro central, não basta uma autorização. Né? Então, são situações rápidas, é um ato, é uma autorização, geralmente no formato de alvará, né, que é concedido discricionariamente, ou seja, é da decisão da cabeça do executivo se vai conceder ou não. De forma que o sujeito vai estar usando a rua para ele, vai estar usando a praça esportiva para ele, a pessoa jurídica ou física, o food truck vai estar ocupando um espaço da calçada, no canteiro central, para interesse, vantagem exclusiva daquele particular. Uma autorização. Não é serviço público, não confundir com serviço, tá? É o uso de bem público. Uma permissão de uso, então nós já estamos um pouquinho além. Eu vou tirar esse aqui, vou tirar o vestiário, vou trocar por quiosque. Vestiário é uma coisa. Peguei de um livro que o cara pegou uma referência francesa.
para nós é mais comum um quiosque em praia, né? Não, vestiário é raro acontecer isso, inclusive. Permissão de uso, então, é um ato negocial em que a pessoa vai fazer negócio, ela vai realizar atos de comércio ou pequenas indústrias nesses espaços. Vejo que na autorização não necessariamente existe isso, né? O fechamento de uma rua para uma festa junina, não existe um negócio sendo feito pela escola. Né? É um momento cultural, né? A praça esportiva, por exemplo, não é um negócio sendo feito. Já na permissão de uso é mais comum porque eu preciso de mais segurança. Não que não existe na autorização, o food truck, por exemplo, ele está fazendo negócio. Mas na permissão, a pessoa jurídica, o particular, pessoa física ou jurídica, o particular precisa de uma segurança um pouco maior. Porque o investimento é um pouco maior. O investimento é um pouco maior. Com ou sem condições. Então, o Estado pode impor algumas condições. O Estado pode impor algumas condições. Pode ser gratuito, por exemplo, ou oneroso. Pode ter que pagar uma taxa mensal, anual. É unilateral. Então, é uma decisão exclusiva do Estado, do poder concedente, discricionário, por isso pode ser negado, e, de qualquer forma, também é precário. Existe interesse da coletividade de que aquela atividade seja realizada. É bom para a coletividade. É interesse público? É serviço público? Não é serviço público. Tendo ou não tendo, vai fazer alguma diferença? Não. Se não tiver, o Estado vai ter que fazer aquilo? Não. Então, é exclusivamente interesse privado, mas a coletividade acha bom que exista aquilo. Que é, por exemplo, o caso da banca de jornal, que hoje em dia se tornou banca de capinha de celular. Mas as bancas de jornais eram, pelo menos, de interesse coletivo, que existisse em vários pontos da cidade. Os quiosques em praias é o interesse da coletividade que exista. Um espaço em áreas públicas para instalação de, por exemplo, restaurantes, de pequenos negócios, como nós temos aqui em Campo Grande a Orla Ferroviária, onde existem os quiosques que podem ser ocupados por particulares para vender açaí, suco, pastel, essas coisas, no transcorrer da orla, né? Vários espaços públicos têm também, por exemplo, vários prédios públicos, né? Por exemplo, a Universidade Federal tem lá os espaços para as pessoas colocarem lá os seus pequenos negócios. Outras universidades têm isso também. O próprio Parque das Nações Indígenas tem espaços lá que não são ocupados, porque é discricionário. Então, tem vários espaços lá no Parque das Nações Indígenas que são destinados a negócios como restaurantes, bares, pequeno investimento. Pequeno investimento. Se for um pequeno investimento. Porque, de repente, esse restaurante é um grande investimento. De repente, esse espaço é tipo o IOTED. Né? O IOTED não é um pequeno, não é um quiosque, não é vender salgadinho, é um buffet. Lá, inclusive, já funcionou um restaurante, já foi restaurante lá antigamente. Então, aí nós vamos para um outro grau, concessão de uso. Concessão de uso, porque agora o investimento é maior. Né? Então, a concessão de uso é um contrato administrativo com licitação na modalidade de concorrência, com licitação na modalidade concorrência, que vai dar mais segurança jurídica para o particular que está usando. Pode ser remunerado gratuito. Claro, é meu, eu cobro se eu quiser, tanto na permissão quanto na concessão. Intuito personae. Então, quem tem o contrato é quem vai usar o espaço para si. Intuito personae. Porém, se a
Administração pública. Autorizar pode sim passar para outro. Esse passar para outro é como se fosse o chamado passar o ponto, né? Então eu montei toda a estrutura de buffet lá no IOTED, não quero mais o contrato, vou passar para outra pessoa. Tem aquele negócio, de vez em quando vocês veem pela cidade um anúnciozinho, uma placa dizendo passa-se o ponto. Né? Esse passa-se o ponto significa que eu vou vender toda a instalação, não o prédio. Não o prédio. Então, tudo que tem aqui dentro, eu estou vendendo toda a estrutura para um restaurante. Se a administração pública autorizar, pode, mas a regra é que é intuito personae. Então, quem tem o contrato é quem executa o serviço. Vai explorar bem público segundo a sua destinação específica. Então, se aquele prédio, se aquele espaço foi feito para ser um bar e restaurante, assim o será. Agora vejam, lá no mercado municipal, é muito comum em mercados municipais, nós temos o particular interesse em explorar ali o espaço, é concessão de uso, porque em geral é muito disputado o espaço no mercado municipal. Né? Nos grandes mercados, como em São Paulo, os pequenos mercados públicos, como em Campo Grande, os espaços são disputados. Então, a pessoa vai receber a concessão de uso de uma daquelas bancas segundo sua destinação específica, para ser um mercado. Então não vai receber um espaço do mercado municipal, no camelódromo, né? Para montar, para explorar de uma maneira que não seja destinada a mercado. Então não vai poder instalar lá uma clínica odontológica, porque essa não é a destinação específica do mercado. Então, se eu pego uma concessão de um quiosque numa praça, num espaço público, o quiosque vai ser para comercializar alguma coisa, não vou montar lá uma oficina mecânica. Então, existem destinações específicas de vários desses bens, e essa destinação específica tem que ser respeitada por quem for explorar privativamente aquele espaço. E aí vem a concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso. Agora, o negócio ficou sério. O investimento é grande, o investimento é muito grande. E nós vamos lembrar lá do direito romano, onde se dizia que o acessório segue o principal. Então é o seguinte, é muito dinheiro privado, o negócio que vai ser feito exige um investimento muito grande do particular, é totalmente interesse dele. Porém, criar, montar essa estrutura gigante num espaço que é público, aí segue o risco daquele adágio jurídico de que eu vou fazer um grande investimento, vou montar uma coisa que exige muito dinheiro num espaço que é público. Né? O principal é o imóvel, é o terreno, com relação a qualquer edificação que seja feita nele. Vocês já estudaram isso, inclusive, em direito civil. Aí, vamos partir de um exemplo. Desde o fim da Segunda Guerra, no mundo, passou-se a... Foi um discurso de um presidente americano, Truman, que lançou, no fim da Segunda Guerra, a ideia de desenvolvimento atrelado à industrialização, o que é realmente uma pena, né? Estragou bem o planeta esse discurso de um presidente americano. Um mero discurso. Então, a ideia é, país desenvolvido é país industrializado.
O país onde existem muitas indústrias, um país onde o nível de consumo é alto, esse país é desenvolvido. Quem não tem isso não é desenvolvido. E aí pode não receber, por exemplo, investimentos estrangeiros. Esse discurso, essa conversa, absolutamente ignora o desenvolvimento humano. Então, trata de um desenvolvimento econômico. Está falando de um desenvolvimento meramente econômico. Meramente, é claro que é importante a economia, mas é também importante que as pessoas sejam felizes. Então, naquele momento, isso foi final dos anos 40, começo dos anos 50, não havia pergunta, você é feliz? A pergunta era, você consome? Existem indústrias, essa indústria gera emprego? A que tipo de emprego essa indústria gera? É aquele emprego em que a pessoa deixa de ter a habilidade de produzir algo do começo ao fim e passa a realizar só um estágio daquele produto? Pegar uma coisa muito simples, a fabricação de uma charrete. Vai lá, uma charrete. Né? Não tem um motor ali envolvido. Né? Então, basicamente, é marcenaria, serralheria. Então, quando isso começa a ser feito pela indústria, não existe mais uma pessoa que fabrica uma charrete inteira. Ele vai trabalhar na indústria e vai fabricar, vai participar de um estágio da fabricação. Né? Então, é esse tipo de emprego. O que faz com que, não existindo a empresa, ou a indústria quebrando, falindo, saindo daquele lugar, leva com ela todo o emprego, toda a possibilidade de renda. Então, será que é isso mesmo? Será que o mais importante para um país é que ele seja industrializado ou que as pessoas sejam felizes? Mas essa pergunta não foi feita na época. Então, o importante é que o país seja industrializado. Isso está em voga até hoje e os governantes menos evoluídos, vamos chamar assim, continuam nessa onda de que é mais importante existir a indústria, essa forma de desenvolvimento mais voltada para o econômico, do que a felicidade e o bem-estar da população. Então, bom, muita gente pode ter opinião divergente nesse momento, mas é claro que isso é um assunto para outro momento, outra matéria, ou outra disciplina, né? Sociologia, filosofia. A gente sempre vai aqui dar uns pitacos sobre isso, né? Mas, vejam, a partir disso, todos passaram a querer indústrias. Isso passa a ser uma política nacional, estadual e municipal. E aí que começa a entrar nosso raciocínio. Vai ter também no âmbito estadual e municipal, estadual e federal, mas o nosso exemplo, para a gente entender o que é uma concessão de direito real de uso, nós vamos usar um exemplo municipal. Então, é muito comum que os municípios entrem em briga, no bom sentido, entre eles, para atrair indústrias. Então, quanto mais indústria estiver no meu município, mais desenvolvido é o meu município. Então, os municípios, eles tentam atrair indústrias. Os municípios tentam ser convidativos para a indústria sobre todos os aspectos. Então, imagine assim, ó, a Tramontina está cogitando abrir uma nova fábrica de artefatos de alumínio no Centro-Oeste. Então, os municípios do Centro-Oeste começam a negociar com a Tramontina, tentando, como eu disse, atrair a indústria para o seu município. Então, começa a oferecer uma série de atrativos. Bom, essa indústria ela vai ter que se instalar fisicamente em algum lugar, evidentemente. Então, o que a Tramontina precisa?
Bom, para uma fábrica de artefatos de alumínio, precisa de muita água, muita energia. Como ela vai montar no Centro-Oeste para distribuição aqui, nessa região, então ela precisa de saídas de escoamento de produção, sistemas de transporte bem acessível. Então, os municípios começam a se preparar nesse sentido. Nesse sentido. Bom, existe uma área boa para a instalação de uma indústria, caberia perfeitamente, ali na Vila Margarida, próximo ao Giocondo Orsi. É um bairro residencial. Então, a área pública, a área do município, a área pertence ao município, mas está no meio da cidade. Ali não chega água nem energia em quantidade suficiente para uma indústria. Aí complica. Tem uma outra área? Sim, mas lá também é uma área que não tem. Então, o que o município faz? Pensando em água, luz, energia, né? Água, energia e transporte, o município direciona esses três sistemas para um local pré-estabelecido, público. Então ali vai chegar mais água em potencial maior, vai ter uma energia em cabeamento com uma tensão maior, com uma possibilidade maior de uso de energia, e nessa área você está ao lado de um anel rodoviário que circunda a cidade, está perto de uma rodovia, está perto de um rio navegável. Então o município cria núcleo industrial. Vai criando núcleos industriais. Mais recentemente, o mais antigo, mais tradicional aqui de Campo Grande é o que é conhecido como Indu-Brasil. Indu-Brasil é o núcleo industrial de Campo Grande, o primeiro. Agora, mais recentemente, vocês já devem ter visto, foi criado um novo núcleo industrial em Campo Grande. Fica ali logo atravessando a BR, o anel rodoviário, logo depois do shopping Bosque dos Ipês. Tem o shopping Bosque dos Ipês, do outro lado da rodovia, do anel rodoviário, tem lá um novo núcleo industrial. E por que está ali? Porque para lá foi destinado um sistema de água e esgoto diferenciado, um sistema de energia diferenciado. Tem o anel rodoviário, então vai para o norte, vai para Mato Grosso, vai para São Paulo, sem precisar passar por dentro da cidade, os grandes caminhões, ou ali atrás do núcleo industrial, tem uma linha férrea, né? Tem uma estação de logística de linha férrea ali atrás. Então, calhou de ficar ali ser um lugar ideal. Então, foi criado um núcleo industrial. Então, diz, Tramontina, vem, monta sua fábrica aqui, constrói sua fábrica aqui. Aí, a Tramontina diz, tá legal, olha aí, puxa vida, hein? Sistema de escoamento de produção, rodoviário, ferroviário, sem passar por necessidade, interessante. Água e energia em quantidade adequada, muito bom, ok. Agora, quanto custa aí o terreno? Não, aqui é municipal. É uma área pública municipal. Aí a Tramontina diz, ok, você quer que eu construa uma fábrica? Você quer que eu construa uma fábrica da Tramontina, né, em cima de uma área que não pertence à Tramontina? E agora vamos lembrar do direito romano, o acessório segue o principal. Então, se eu, Tramontina, criar essa fábrica, investir essa grana pesada, um belo dia o município pode dizer, folhinha verde, não quero mais. Pode? Pode. Pode. Então, a Tramontina diz, não vai rolar. Aí o Estado diz, calma, o município, né, o poder público, nesse caso, o município. Calma, Tramontina, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou um contrato, nós vamos fazer um contrato que eu não vou te cobrar,
mas se eu quisesse eu poderia, porque é meu imóvel, né? Mas eu não vou te cobrar. Para você montar a sua fábrica aqui, só que eu vou lhe transmitir com muita segurança jurídica a posse do imóvel. A propriedade vai continuar sendo pública. A propriedade continua sendo pública, mas a posse com um tipo de contrato que você pode negociar o contrato. Então, pode vender, pode transferir, pode inclusive transferir para os seus herdeiros. Então, é uma concessão de uso de um espaço público, sim, mas com uma espécie de direito real, resolúvel, mas é direito real. Então, um dia pode o proprietário dizer, de fato, não quero mais. Né? Porém, você tem uma segurança jurídica muito maior. Essa é a chamada concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso. Então, é um contrato administrativo, sim, com licitação, porque muita gente pode querer. Pode ser remunerado gratuito, em geral é gratuito. Deixa eu mudar aqui. Em geral é gratuito, né? Porque você está atraindo, né? Então, ó, então, imagina, eu vou te conceder aqui, mas eu vou te cobrar R$1 milhão. Eu vou para Cuiabá, então, né? É utilizado para urbanização, ou seja, eu tenho uma área uma área desocupada em área urbana, eu quero ocupar aquilo lá. O município vai incentivar. Né? Então, ele vai fazer concessão de direito real de uso para que aquela área seja urbanizada. Industrialização, que é o caso que eu estou citando aqui. Edificação. Por exemplo, um hotel próximo ao aeroporto. Tá bom. Então, você vai construir o hotel. É um baita de investimento, vai gerar muito emprego, vai movimentar a economia local, vai ter fornecedores, pequenos fornecedores ali alimentando as necessidades do hotel. Então, é muito bom para a economia do município, um grande hotel. O município, então, faz uma concessão real de uso para ele edificar lá, edificar esse hotel. Cultivo são os chamados cinturões verdes, áreas públicas no entorno da cidade que o município faz concessão para pequenos produtores produzirem ali hortifruti granjeiros. E aí, alimentar, abastecer a cidade com aquela pequena produção, mas vários, né, nesse chamado cinturão verde. Então, passa a não depender mais de outra cidade para alface, né, tomate, frango, ovo, essas pequenas produções no chamado cinturão verde. É transferível inter vivos, ou até, como eu disse, em sucessão ou em testamentária. Vejam, eu vou dar um exemplo de uma situação assim. O município, o prefeito recebe lá na prefeitura um representante das Casas Bahia. Chega lá na prefeitura, o sujeito da Casas Bahia quer falar com o senhor, prefeito. Ah, pois não, vamos receber o cara das Casas Bahia. E aí o cara das Casas Bahia chega na prefeitura de Campo Grande e diz: ô, prefeito, é o seguinte, eu estou querendo montar aqui em Campo Grande um centro de distribuição. Essas empresas chamam isso de CD. Vai ser distribuição para todo o Centro-Oeste dos nossos produtos. Então é como se fosse como se fosse não, é um gigantesco armazém. Para isso, o representante da Casa Bahia diz: nós já identificamos uma área bem interessante, que fica ali ao lado do Forte Atacadista, no bairro Santa Amaro, perto do cemitério Santa Amaro, perto da Polícia Federal, naquela região ali. Tem várias áreas grandes ali, seu prefeito. Nós procuramos ali para adquirir essa área
e nós vimos no cartório de registro de imóveis que essa área pertence ao município. Pertence ao município. Nós fizemos uma avaliação com corretores de imóveis, até engenheiros, para saber a situação de estrutura do local, e nós vimos que o imóvel vale, naquela posição, naquela localização e daquele tamanho, vale 2 milhões de reais. Nós gostamos, nós achamos interessante, é muito bom ali, e nós estamos dispostos a pagar 10% a mais do que o valor de mercado. Então nós pagamos 2 milhões e 200 mil reais por este imóvel, para comprar o imóvel do município. O prefeito disse, rapaz, que excelente negócio, ganhar mais ainda do que o valor de mercado. Muito bem, então, vamos vender, então. Ok. Então, o imóvel vai ser vendido para as Casas Bahia. Não pode. O prefeito não pode fazer isso. Princípio da indisponibilidade. A coisa não lhe pertence. Ele é só um gerente. É como, aliás, fosse um gerente da Casa Bahia que vende a loja, né? Fala, tá aqui, vou vender aqui o prédio. Não, não é dele, não é seu. Não é seu. Então, o prefeito é gerente da coisa que é pública, é nossa. Então, não pode vender. Então, o prefeito, para poder vender esse imóvel, vai ter que pedir uma desafetação, provavelmente, se é um imóvel que está lá parado, ele já está desafetado. Né? Não é uma praça, não é uma rua. Aliás, fica ao lado da Praça do Papa. A Praça do Papa está afetada. Mas esses terrenos vazios ao lado não estão afetados. Então, é um terreno vazio mesmo, pertencente à prefeitura. Então, não é de uso comum do povo, não é de uso especial. Já está desafetado. Se já está desafetado, né, vamos então, está possível de ser vendido. É possível. Se fosse afetado, precisaria de uma lei desafetando um bem imóvel. Se fosse afetado. Certo, mas agora o Estado quer, o poder público quer vender. Ah, bom. Mesmo sendo desafetado, é bem público. É imóvel. Pertence à municipalidade, ao povo. Então tem que ter autorização legislativa. Não para desafetar, desafetado já está, mas para alienar. Para aquele bem deixar de ser público. Então vai ter que ter uma autorização legislativa. Aliás, não só isso. Porque muita gente pode querer. Você vai vender um imóvel? Por favor, Magazine Luiza também quer. Ou a Autopeças Roquete também quer. Esse galpão. Né? A Tramontina também quer. Muita gente pode querer. Então, pelo princípio da impessoalidade, o prefeito não pode vender para José. Não pode vender para Casas Bahia. Né? Pelo princípio da impessoalidade. Então, não só vai ter que ter autorização legislativa, como vai ter que ter licitação. Vai ter que ter licitação. Então vai entrar Magazine Luiza, vai entrar Móveis Romera, vai entrar Tramontina, vai entrar Banco Bradesco. Qualquer um. Pode entrar. Eu vou entrar, eu também quero comprar imóvel. Qualquer pessoa pode. Princípio da igualdade. Aí o prefeito conversa com o representante da Casa Bahia. Olha, representante da Casa Bahia, é o seguinte. Para vender para você, eu precisaria de autorização legislativa, e posso não conseguir, ou pode sair mais caro para você, se é que você me entende. Precisa de uma licitação. Precisa de uma licitação. Onde qualquer pessoa pode entrar. Então não tem segurança de que eu vou conseguir vender para você. Né? Casa da Montina, puxa vida. Então eu vou para Cuiabá. Não, peraí. Faz o seguinte, então. Como é de interesse público, como vai gerar emprego, renda, ocupação de espaço público, né? Sobre qualquer aspecto é bom. E eu quero passar para você
mas é bem público, então, vamos fazer um contrato diferente? Não vai ser compra e venda, eu não vou lhe vender. Vamos fazer uma concessão de direito real de uso. E aí você pode montar a sua estrutura toda lá com muita segurança jurídica. Nós vamos fazer um contrato administrativo, onde você vai usufruir do bem praticamente como fosse proprietário, sem o ser. E aí a gente faz um contrato de concessão de direito real de uso. Certo, mas aí eu não vou pagar 2.200.000 por algo que não vai ser meu. Não, não. Metade disso. Paga R$ 1 milhão. Veja, o município continua recebendo R$ 1 milhão, que pode ser oneroso, e dá para a Casa Bahia um contrato que ela vai poder negociar, vender, alugar, vai poder transferir, vai poder até passar para herdeiros. O fato é que garante que aquilo que é interesse público se realize. Né? E o que é interesse público, nesse caso, sem dúvida, é a movimentação econômica que aquilo pode gerar para o município. Ok? Então, isso é concessão de direito real de uso. Tudo que nós falamos aqui, serve, pode ser feito com uma outra pessoa jurídica pública. Só que ao invés de qualquer outra coisa, qualquer outro nome, vai chamar cessão de uso. Cessão de uso é quando um bem público vai ser utilizado por outra pessoa jurídica pública. Um bem público que pertence a uma pessoa vai ser usado vai ter também uma outra utilidade pública. Se for dentro do mesmo ser, então, a Secretaria de Educação tem uma escola, agora vai ser um posto de saúde. Então, nós vamos ter uma transferência de uso entre pessoas jurídicas, dentro da mesma pessoa jurídica. Uma escola vira um posto de saúde. Um presídio vira um hospital. Mas estamos dentro do Estado do Mato Grosso do Sul, dentro da União. Ok. Cessão de uso, mas sem nenhuma burocracia, não tem registro de imóveis, é a mesma pessoa, dentro da mesma pessoa. Não precisa de autorização legal, não precisa de lei, é a mesma pessoa. Agora, se for de uma pessoa para outra, aí tem que ter autorização legal. Então, uma escola municipal vai se tornar um hospital estadual, uma escola estadual vai se tornar um presídio federal. Então, nessa passagem de uma pessoa para outra, aí tem que ter autorização legal da pessoa que está transferindo o uso do imóvel. Então, se é uma escola estadual que vai se transformar num posto de saúde municipal, tem que ter uma autorização da Assembleia Legislativa. Se é um presídio municipal, uma cadeia municipal que vai se transformar num posto de saúde, num hospital ou numa escola de ensino técnico, um IF federal, vai ter autorização da Câmara Municipal. Então, se for de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, cessão. Entre pessoas jurídicas públicas, cessão de uso. Entre pessoas jurídicas públicas, cessão de uso. Com autorização judicial, se for de uma pessoa para outra pessoa. Não precisa autorização judicial se for dentro da mesma pessoa, entre órgãos ou entre entidades. Os terrenos da Marinha, que nós vimos na aula passada, podem ter utilização privada. Existem ilhas que falam assim, o cara mora na ilha, é dono da ilha. Não, ninguém é dono da ilha. Você pode ter um contrato com a Marinha. O Luciano Huck tem uma casa que fica praticamente dentro do mar.
ele tem um contrato chamado enfiteuse. Um contrato chamado enfiteuse. Então, enfiteuse, alguns autores chamam também de aforamento, mas aforamento ele pode ser o nome do pagamento da enfiteuse. Vocês podem encontrar também os autores mais antigos, a enfiteuse ela pode ser paga, chama laudêmio. Laudêmio é o pagamento pela enfiteuse. Também a palavra aforamento pode ser usada como sinônimo de pagamento da enfiteuse. Mas são termos jurídicos bem antigos, né? Então, o que é isso? É um contrato que tem com a Marinha. As áreas, lembra que nós falamos ontem, 33 metros para dentro do continente, a partir do mar, é terreno da Marinha. Então, qualquer coisa que esteja lá tem que ter um contrato de uso privativo de bem público, como é o caso do hotel. Então, esse hotel aqui certamente tem uma enfiteuse e paga anualmente um laudêmio ou aforamento para a Marinha, porque ele está nitidamente dentro da faixa de 33 metros da linha do mar. Aliás, até para dentro um pouco, né? Está construído aqui para cima das pedras. Aliás, o Luciano Huck, que também tem uma enfiteuse, ele fez uma coisa um pouco parecida. Então, a enfiteuse dele era para construir aqui, né, nessa área. Mas o que ele fez? Ele comprou centenas de barris, aqueles, não sei se vocês já viram uns barris azuis, fecha, lacrou, vira uma boia, né? E aí ele construiu um deck em cima dessa centena de barris azuis. E foi para cima do mar. Então, a casa do Luciano Huck tinha, além da casa, que fica na faixa de 33 metros, tinha uma área para dentro do mar, em cima do mar. Ele foi obrigado a retirar. Né? É crime ambiental. E está fora do contrato de enfiteuse. Então ele foi obrigado a retirar. Mas era bem legal. Quando eu fui lá, a gente vai andando assim, onde você percebe onde que é a terra firme, a hora que você pisa, você percebe que não chega assim a balançar e desequilibrar nada. Então você sente um diferente assim, na hora que você pisa ali. É bem legal. Quando eu fui lá, eu achei legal. Mas eu sabia que ia ter que tirar. Né? Mas eu achei interessante. Sentei ali com ele, conversei, tomei um teré, levei teré para ele. Luciano Huck, toma teré. Ele falou, o que é? Ô, louco, o que é teré? Não, quem fala louco é meu outro amigo, Faustão. Eu falei, loucura, loucura, loucura. Ele falou, toma teré. Tomou um teré ali no deck do Luciano Huck. Depois eu boto umas fotos para vocês. Agora, vamos alienar bens públicos? Vamos pegar o bem público e vamos vender? Primeiro, cara, se o município, através do seu gestor, pretende alienar um bem público imóvel, é um patrimônio muito grande. Então, primeiríssimo lugar, tem que ter autorização legislativa. Então, quem vai autorizar a venda do bem imóvel ou não é o povo, o dono. Então, tem que ter autorização legislativa para alienar bem público. Depois de feita a autorização legislativa, ou melhor, para você conseguir essa autorização legislativa, você tem que justificar, certo? Qual que é o interesse público nisso? Há interesse público de se desfazer desse imóvel? Lembra que, como toda vontade do Estado tem que ter competência, forma, objeto
motivo e finalidade. Por que se desfazer do imóvel? Para quê? Por que motivo? Para que finalidade? Avaliação prévia. Opa! Né? Tem que saber quanto vale. E licitação. Agora, a licitação no tipo concorrência, sendo que não precisa de licitação, se eu estou direcionando aquela alienação para uma pessoa, vai fazer parte da autorização legislativa. Então, alienar não é só vender. Né? Se for vender, licitação. Mas pode ser, como que eu alieno? Como que eu tiro da minha propriedade e passo para outra pessoa? Pode ser uma doação, uma permuta, venda para outro órgão, né? Então vai continuar dentro do ambiente público, ou entidade da administração pública. Aí vem várias situações, né? Aforamento, concessão de direito real de uso, não precisa de licitação para concessão de direito real de uso. Não precisa, mas se quiser pode fazer. Na verdade, é ao contrário, né? No caso, por exemplo, a Tramontina, na verdade, ela que vai escolher o município, né? E não ao contrário, né? Então, quando a doação, por exemplo, você vai pedir autorização legislativa para doação para a Santa Casa. Então, não é para você escolher depois. Não, vamos fazer doação de imóvel, para quem? Não, vamos escolher ainda. Não. Então, a autorização legislativa, no caso de doação, já sai direcionada para a pessoa. Então, não precisa de licitação. Então, licitação é mais normal, né? É no caso de uma venda, onde você vai abrir para quem quiser comprar, né? Qualquer pessoa que queira comprar. Detalhe: se esse bem não é originalmente público, se ele foi adquirido por procedimento judicial ou como dação em pagamento, dispensa a autorização legislativa. Por quê? Raciocínio. Autorização legislativa, quando o bem é originalmente público, totalmente público, adquirido com dinheiro público, certo? Bens imóveis. Agora, se esse imóvel foi adquirido por meio de procedimento judicial ou da ação em pagamento, é direito da própria pessoa jurídica pública tornar aquele bem ou aquele patrimônio líquido. Líquido. Então, a empresa deve ICMS para o Estado. O Estado executa essa dívida ativa. A empresa, então, como forma de quitação, oferece um imóvel. Esse imóvel está sendo oferecido como forma de quitação de uma dívida que ela tem origem líquida, né? É dinheiro, é imposto, ICMS. Então, o Estado recebe aquele patrimônio, ele pode adjudicar o imóvel e aliená-lo, vendê-lo sem autorização judicial, porque é direito dele transformar aquele patrimônio em líquido. O que tem que ter? Interesse público, avaliação prévia e licitação. Então é escolher para quem vai vender de qualquer forma. Tá? Mas vai ser no tipo leilão. Concorrência ou leilão. Então, fundamentalmente, a diferença é autorização legislativa. Aqui tem. Aqui não tem. Meu Jesus, de onde veio isso? Eu copiei autorização legislativa. E veio outra coisa. Aqui não precisa. Tadã! Só para nós visualizarmos a diferença.
Olha lá. Assim nós temos um visual da diferença. E, finalmente, bens móveis, inservíveis. Sucata, bens, móveis mesmo, de escritório, velhos, inservíveis, virou ferro velho, sucata, antiguidade. Claro que tem que, se for alienar, é porque não serve mais, porque não tem mais interesse, porque já faz 20 anos que está aqui no pátio sem utilização nenhuma, é muito caro para arrumar. Então vende ambulância, vende carro de polícia. De vez em quando vocês veem por aí uns carros parecidos com ambulância rodando em particular. Avaliação prévia para saber o valor, claro, e leilão. Né? Tem um leiloeiro oficial para fazer isso. Né? Então, bens móveis são vendidos em leilão, que é um tipo de licitação, após uma avaliação prévia, se tiver interesse público em se livrar daquele material inservível. O que tem que ter inservível? Porque o poder público não foi feito para vender móvel, né? Vamos combinar. Não faz parte da atuação da administração pública vender móveis. Então, só o que for inservível é objeto dessa alienação. Muito bem. Dito isso, nós encerramos o assunto bens públicos. Vimos o mar, passeamos na Praia do Gunga, recomendo, é muito legal mesmo. E encerramos esse assunto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Em geral, quando eu pergunto para vocês, tem dúvida? Em geral, existe um silêncio sepulcral. Né? Vocês não respondem. Então, o ideal, didaticamente falando, é que eu provoque a dúvida em vocês. Né? O próximo assunto deve ser agentes públicos. Vou ensinar tudo sobre concurso público, nomeação. Quem quiser fazer concurso público, né, nosso próximo assunto é bastante interessante. Aliás, para todo mundo, porque isso cai em qualquer concurso também. Cai na prova da OAB, cai na prova para estagiário do MP. Então, nós vamos falar sobre agentes públicos, o que é nomeação, o que é concurso, o que é remuneração, vencimento, subsídio, né, tudo que envolver o servidor público, o agente público. Antes de passar para esse assunto, porém, eu vou provocar dúvida em vocês. Provocar dúvida. Já que se eu perguntar agora ninguém vai falar nada, então eu provoco dúvidas. Como? Exercícios. Então eu vou fazer uma bateria de exercícios para vocês. São 8h34. Eu posso até ainda hoje, no final, lá, 9 horas, eu passo o gabarito. Aí na próxima aula a gente entra comentando. Né? Porque muita gente não vai nem dar tempo de fazer, são vários. Eu peguei vários questões de provas anteriores para fazer concurso, para fazer essa bateria de exercício. Então, eu vou jogar na sala de vocês agora, a gente faz, e às 9 horas eu dou o gabarito. Na próxima aula a gente volta comentando o gabarito, né, para vocês, então, terem dúvidas, né? Fazer nascer a dúvida e depois tirarem essas dúvidas, ok?